Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim e eu vou estar mostrando para vocês toda a parte do edital de Química da prova de aprendizes marinheiros. Então hoje vamos estar começando aqui com a primeira aula. A parte de Química na prova, ela é uma parte expressiva, ela tem algumas questões e você não pode menosprezar. Então estuda direitinho que vai dar certo, nós vamos estar aí item a item, tópico a tópico, abordando todos eles até o dia da prova. Então vamos começar a falar das propriedades da matéria. Esta é a aula 1. Então vamos aí, galera, com a aula 1. A aula 1 nós vamos falar desses três temas aí, que são a matéria, nós vamos definir o que é a matéria, nós vamos falar dos estados físicos e nós vamos falar também das mudanças de estado físico. Esses três temas eles compreendem aí o quesito de propriedades da matéria. Nós temos outros pontos aqui que vamos abordar dentro desse macro tema, né, desse tema principal, que são as propriedades da matéria. Mas nessa aula de hoje, para não ficar muito extensa, eu resolvi dividir em algumas aulas. A aula de hoje nós vamos estar focado em abordar somente esses três temas, beleza? Então vamos lá começar a falar do que é a matéria. A matéria nada mais é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem uma coisa chamada massa. Então, observe, tem duas características principais. Matéria ocupa lugar no espaço e possui massa. É tudo, galera. Tudo é matéria. É um objeto, um exemplo, uma cama, um lençol, uma partícula, um átomo, tudo que ocupa lugar no espaço, ocupou lugar no espaço e possui massa, então é matéria. Dentro da matéria, nós podemos classificar em duas formas, de como corpo e como objeto. O corpo, ele é algo, eu vou utilizar um exemplo que vai ficar mais fácil. O corpo, ele seria, por exemplo, madeira. Madeira, a gente vai classificar como corpo. Agora, se eu pegar essa madeira e construir um banco, eu vou classificar este banco como objeto. Então, o corpo é a matéria em si, é o material. E quando eu pego esse material e transformo ele em um objeto, ou seja, em algo útil, ele vai começar a ser chamado de objeto. Bem simples até agora, só a parte conceitual aí, bem tranquilinha, sem nenhum estresse. Definido então o que é matéria, o que é vamos ao dessa aula que é falar dos estados físicos da matéria. Três estados físicos, né? Na verdade, até pode existir outros, mas nós não vamos entrar neste mérito. Por quê? Porque para nossa prova nós precisamos de nos ater somente a esses três estados físicos. O primeiro estado é o estado sólido. Observem esta figura, tem a figura aqui mostrando, né, uma característica, ó, mostrando um exemplo do estado. Né? Aqui tem um nome e aqui em cima tem mostrando microscopicamente se eu analisasse esse objeto, esse material. Então vamos lá, no estado sólido, um exemplo aqui que ele deu é o gelo. As partículas elas estão ligadas bem próximas, estão um do ladinho da outra. Isso que faz a característica principal do estado sólido. O exemplo é o gelo. Passando agora para o estado líquido, no estado líquido, as partículas, né, as moléculas, elas começam a se afastar. Então, elas não estão mais unidas aqui, ó, organizadamente, igual está no estado sólido. As partículas, as moléculas, elas vão estar mais separadas. E quando elas estão mais separadas, elas tendem a ficar nesse tipo aqui, que é o estado líquido. Um exemplo é um copo d'água. E por fim, o terceiro aqui, que é o estado gasoso. O estado gasoso, as partículas estão bem mais afastadas e por isso a gente vai ver aí um gás, né, um vapor, algo desse tipo.
Então, recapitulando, estado sólido, líquido e gasoso. Sólido, partículas bem juntas, bem próximas. Líquido já estão um pouco mais afastadas e gasoso mais afastadas ainda. A mudança de estado físico, para que ele vá de um estado, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido para o gasoso para o líquido para o sólido, nós vamos estar explicando aqui neste momento, inclusive falando qual é a classificação de cada um, como é o nome que a gente dá para cada mudança de estado físico. Mas antes de falar isso, para começar, nós temos que entender que para que haja mudança de estado, nós temos que ter uma propriedade interessante, que é o quê? Que é adicionar ou retirar calor. Então nós temos que adicionar ou retirar ali calor, temperatura. Nós temos que ceder temperatura para o meu sistema ou não. Então por isso que eles vão mudar de estado físico. Beleza? Então vamos agora falar aqui do estados, a mudança de estado físico. Calma aí, teve um probleminha aqui. Pronto. Vamos lá então. Tá aí a figura que mostra os 3 estados físicos que eu já havia falado anteriormente. Nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses aqui são estados em que a matéria pode ser encontrada, tá? No estado sólido, observe a figura mais uma vez, todo mundo juntinho, bem unido, bem amigo. No estado líquido está um pouco afastado, no estado gasoso mais afastado ainda. Se eu quiser passar de um estado para outro, vai acontecer uma mudança, né? Então, para que ele passe do estado sólido para o estado líquido, tem que ter o quê? Tem que aquecer, né? Ceder calor para o sistema. Quando eu vou colocando calor no sistema, essas partículas elas vão ficando o quê? Mais agitadas. Então, se elas estão mais agitadas, elas têm tendência a se afastar. Então, quanto mais calor eu coloco no meu sistema, mais elas se agitam. E, teoricamente, né, consequentemente, elas vão estar se afastando um pouquinho mais. É o que acontece aqui. Ó. Então, do estado sólido para o estado líquido, nós vamos ter um processo chamado processo de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, elas vão colocar mais calor, ceder mais energia para o meu sistema, as moléculas vão se agitar mais, se afastar mais, a temperatura vai aumentar e eu vou ter o estado gasoso. E do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização. Então, sempre que eu falar assim, um sistema sofreu um processo de vaporização, você já tem que saber que é do líquido para o gasoso. E do gasoso para o líquido é a condensação ou liquefação. Sempre que eu vou daqui para cá, ó, do sólido para o líquido, ou do líquido para o gás, ou do sólido para o gás direto, nós estamos aquecendo, aquecendo. Sempre que eu vou daqui do gasoso para o sólido, do gasoso para o líquido, do gasoso para o sólido, nós vamos estar esfriando o meu sistema. Então, ó, do sólido para o líquido, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. E sempre que eu venho do sólido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, não importa que o caminho da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, vai ser sempre a sublimação. Todas essas palavras, galera, infelizmente vocês têm que saber, têm que decorar. Como que você vai decorar isso? Você vai olhar para essa figura e vai tentar entender ali cada nome e tentar na sua cabeça associar o nome à mudança de estado. Existem alguns exemplos, né? A água é o básico, é o mais comum, mais utilizado. Mas existem alguns exemplos que a gente vai mostrar justamente essa mudança do físico. Só um exemplo que, claro, que eu quero colocar, que é o que a gente menos pensa, que é o mudar do estado gasoso para o estado sólido. Na verdade, do sólido para o gasoso. Acontece muito numa substância chamada naftalina. A gente utiliza em armário e tal, para poder espantar, né, baratas, essas coisas assim. Então, o que acontece? Do sólido para o gasoso, nós vamos ter
Aí um exemplo de sublimação seria a naftalina. E os outros você pode utilizar a água como exemplo ou qualquer outra substância que evapore, qualquer outra substância que fique no estado sólido. Para fechar, galera, olha só, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Sempre que eu tenho no estado sólido, eu vou ceder, por exemplo, energia, ou seja, eu vou adicionar calor ali, eu vou aquecer, as moléculas vão se afastar. E ao contrário, quando eu estou esfriando, o que acontece? Eu estou esfriando, eu estou tirando energia do meu sistema. Então as moléculas que estão muito agitadas, elas vão se agitar menos e elas vão tender a ficar mais próximas. Por isso vai haver a mudança de estado, por exemplo, do líquido para o sólido. Galera, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!